Fala, turma, tô em férias ainda aqui em Las Vegas, tô terminando a viagem, mas tô acompanhando o que está acontecendo no futebol brasileiro e, poxa vida, hein? Dois nomes fortíssimos do nosso futebol estão no mercado. Será que eles vão se reposicionar rapidinho? Me parece que é a tendência. Vamos começar pelo Cuca, do Atlético Paranaense, que depois do empate contra o Corinthians, não é que ele foi demitido, pelo contrário, ele entregou o cargo, que é algo muito comum na carreira do Cuca, especialmente recentemente. O Cuca, fora todos os problemas aqui, extra-campo, eu já manifestei a minha opinião aqui sobre isso quando ele estava no Corinthians, até me desgastei um pouco aqui, vocês já sabem o que eu penso, mas não é sobre isso que eu quero falar, estou falando dentro de campo. O Cuca é um baita técnico, ótimo treinador, mas ele tem esse probleminha. Além dos outros que ele precisa resolver fora de campo, e até já resolveu, né, conseguiu a anulação do processo, o que não significa que ele tenha sido absolvido, ele anulou o processo, mas enfim, está trabalhando aí, é um baita técnico, e ele tem esse problema. O Cuca, quando ele sente a pressão, ele pede para sair, é o que acontece. E não foi no Corinthians, não é agora no Atlético Paranaense, ou não foi em outro momento no próprio Atlético, foi no Santos, foi no Palmeiras. Quando ele percebe que a coisa não vai rolar, ele vai embora e deixa o clube a ver navios. E o Cuca tem se notabilizado nos últimos anos em pegar clubes na reta final do segundo semestre. Porque aí ele pega muitas vezes equipes já programadas e tudo mais, dá uma salvada, vira o salvador, ou então encaminha para um título, ganha o campeonato e muitas vezes termina o ano e ele vai embora. Porque aí começa aquele início de ano, ele tá lá descansando com a família, tá curtindo a família, é direito dele, beleza. Mas aí ele não sofre todo aquele desgaste do estadual, que demite muito treinador por aí. Mas ele espera e tal, não sei o que, daqui a pouco alguém cai, alguém é demitido, ele vai lá, se realoca e pega um clube grande e leva muitas vezes a condições favoráveis, porque ele é bom treinador. Só que ele, enfim, às vezes se inviabiliza com algum jogador, com elenco, com vestiário, com diretoria, ele é um cara difícil. E cara, o Mário Celso Petralha tinha no Cuca como um ídolo. O Cuca é um dos grandes técnicos do futebol brasileiro dos últimos anos, é um cara que se diz torcedor do Furacão, e o Furacão recebeu o Cuca num momento muito difícil da carreira do Cuca, ninguém queria contratar o Cuca. E aí o Cuca consegue, né, com a sua assessoria jurídica, ir lá, abrir, né, chafurdar lá o processo lá em Berna, na Suíça, que ele foi acusado lá em 1987, consegue, por falta de provas, a anulação desse processo. Com isso, volta ao mercado e mesmo assim ele tinha dificuldades para se recolocar. Mesmo assim tinha dificuldades. E aí o Furacão abre as portas, ele vai lá, comanda o Furacão, consegue bons resultados, uma forma até de uma boa perspectiva, né, com o time do jeito que vinha jogando e tal, e de repente do nada, porque assim, gente, vamos combinar, 3 jogos é um universo muito pequeno. É um universo muito pequeno para você, o trabalho não deu certo, o que aconteceu nesses últimos jogos, como ele argumentou, né, não dá, não pode acontecer. Pô, gente, pelo amor de Deus, mal comparando, o Renato Gaúcho está lá no Grêmio, muita gente diz que ele está balançando, ele não está balançando. Eu sei que ele é um ídolo também, que ele está há muito tempo, mas ele perdeu 6 consecutivas e ninguém fala em demissão do Renato. Porque assim, cara, num universo maior, não dá para você ficar avaliando 3 resultados que tomou um empate no final e não sei o quê. Não, desculpa, não é por isso. Ele diz que não tem nada certo com outra equipe, mas já tem um zum dele no Cruzeiro por causa do Matos, trabalharam junto no Palmeiras e a gente sabe que o Matos gosta de movimentar o mercado, né? E movimentaria bem levando o Cuca para o Cruzeiro, porque ele é ídolo do Galo. Só que ele também já trabalhou no Cruzeiro, foi bem no Cruzeiro. O Cuca, e seria um grande lance, assim, né? Um dos grandes técnicos disponíveis hoje. Diz ele que não tem nada. E o Fluminense também tá vago. Por quê? Porque o Fluminense, um mês depois de ter renovado com o Fernando Diniz até o fim de 2025, como o técnico mais longevo do século XXI, como técnico campeão de Libertadores, campeão de Recopa, campeão carioca no ano passado, amassando o Flamengo do Vitor Pereira, esse Fernando Diniz foi demitido. Sumariamente demitido. Não é que ele pediu para sair, não é que ele foi inviabilizado, não. O Fernando Diniz foi sumariamente demitido pelo Mário Bittencourt, que não é um presidente, bom, é um presidente que ama o Diniz, mas pensou no clube no seguinte sentido: cara, não tá rolando. Não tá rolando e o Fluminense é o lanterna do Brasileirão. E precisa
e precisa não ser rebaixado. E aí ele pensou, vou precisar tomar uma medida drástica, daquelas que você não toma sempre. E ele demitiu um técnico dos mais importantes da história do clube. Foi o Fernando Diniz, que deu a única Libertadores que o Fluminense tem. O Renato Gaúcho bateu na trave lá em 2008, e 2008 finalmente acabou em 2023, quando aí sim o Fluminense conseguiu esse título. A nota de demissão, inclusive, fala em como o Diniz construiu as relações humanas, como pavimentou essas relações, como incentivou, como orientou, pelo grande técnico que é, pelo cara que realmente... Eu sou um dinizista, eu sou muito fã do Diniz, mas eu entendo que ele tem as suas dificuldades. Ele é um cara de processos, ele é um cara que leva tempo. E aí muita gente está falando assim, onde é que o Diniz pode ir? Para o Atlético Paranaense? Acho que é uma boa perspectiva, porque ele já esteve lá, conhece o clube tem uma forma de jogar, tem uma construção, os jogadores estão lá há mais tempo, então talvez o estilo do Diniz se adeque mais ao Atlético Paranaense hoje, do que qualquer outro clube. Eu vi falar um zum de Corinthians aí, não acredito, porque do jeito que o Corinthians está, imagine o Diniz, é só ver a passagem dele pela seleção brasileira. O cara que precisa de tempo, de processos, com o Corinthians do jeito que está, precisa de jogadores com características muito específicas para jogar o jeito que o Diniz joga, desculpa, não vai rolar. O Atlético Paranaense é um time que pode acontecer. E tem uma conversa, o Diniz gosta muito do Petralha, o Petralha gosta muito do Diniz, então na ausência do Cuca é muito provável que o Diniz volte a comandar o Furacão. Mas surpreende, né, essa saída do Fluminense, e o Fluminense tem o Marcão, né, não é todo o time que tem o Marcão, São Paulo tem o Milton Cruz, me fugiu agora outras equipes que têm um auxiliar assim fixo, tão competente como tem o Fluminense, como no caso do Marcão, e não precisa ter pressa realmente, deixa o Marcão lá por alguns jogos, até definir o que vai fazer. Pode pegar até o Cuca, né? Mas o Cuca diz que não tem nada certo com nenhum outro time, não sei o quê, daqui a pouco ele vai procurar descansar e aí se realoca ali na frente, numa fase decisiva de Libertadores, não sei o que pode acontecer. Aliás, Grêmio e Fluminense, né, se enfrentam na Libertadores nas oitavas de final no próximo mês. O que vocês acham que vai acontecer? Quem vai assumir o Fluminense depois do Marcão? Quem vai assumir o Atlético Paranaense? Vai ser o Diniz mesmo? Foi boa essa troca? Tinha que sair mesmo o Diniz do Flu, o Cuca do Furacão, por essa, né, intempestividade toda que tem o técnico Cuca? Não sei. O fato é que, certamente eles vão se realocar. Eles vão se recolocar no mercado e a gente vai ter esses bons treinadores comandando algumas equipes a partir de hoje. No Cruzeiro, né, o Cuca disse, não, lá tem um profissional trabalhando, pelo amor de Deus, não inventem essas notícias. Não sei, em algum clube o Cuca vai aparecer. Ele não deu esse ponto sem nó ao pedir para sair. E o Diniz, a gente sabe que tem mercado, especialmente no Furacão, onde o Petralha gosta muito dele, onde ele já trabalhou, enfim. E daqui a pouco alguém sai e esses dois técnicos ficam cotados para assumir alguma equipe. E aí, agora é com vocês. Comenta aqui, inscreva-se no canal e eu volto na próxima. Valeu, pessoal!